Era uma manhã de segunda-feira e Renata Fã estava em seu apartamento em São Paulo, sentada na varanda, olhando para o horizonte. O dia começava com uma calma que ela tanto apreciava. Como apresentadora de um dos programas de esportes mais populares do Brasil, sua vida era normalmente agitada, cheia de compromissos e pressões. No entanto, naquele momento, ela aproveitava a paz da rotina simples, tomando um café e refletindo sobre sua carreira, os altos e baixos, as vitórias e derrotas que o esporte e sua profissão lhe proporcionaram. Renata sempre foi uma fã apaixonada de futebol desde sua infância. Cresceu assistindo aos jogos, vibrando com os gols e sonhando em algum dia estar tão próxima do jogo quanto os grandes jornalistas da televisão. Tornou-se uma referência na área, mas nunca perdeu a humildade e a paixão genuína pelo esporte que tanto amava. Ela sempre deixou claro, inclusive em suas entrevistas, que seu trabalho era um sonho realizado, mas que ainda existia um aspecto que ela nunca havia conseguido realizar: conversar pessoalmente com Neymar. Neymar, o craque do futebol mundial, sempre foi uma das maiores inspirações de Renata. Ela o acompanhava desde seus primeiros passos no Santos, quando ainda era um jovem talento, até sua ascensão no Barcelona e, posteriormente, sua mudança para o PSG. Renata sempre teve uma admiração profunda por ele, não só como jogador, mas também como pessoa. A forma como Neymar lidava com a pressão, suas conquistas, mas também sua vulnerabilidade, fazia com que ela o visse como algo mais do que apenas um atleta famoso. Ele era para ela um ícone, alguém que conseguira equilibrar fama e humildade de uma maneira única. E como toda fã, Renata guardava na memória cada momento que teve a oportunidade de entrevistar Neymar, embora nunca tivesse conseguido estar sozinha com ele. Os encontros eram sempre breves, superficiais, com perguntas rápidas durante eventos ou competições. Ela sabia que, de certa forma, ele era inacessível para a maioria das pessoas, mas não perdia a esperança de um dia poder ter uma conversa mais profunda com ele. Foi em uma manhã chuvosa de março que algo inesperado aconteceu. Renata estava preparando o roteiro do programa Jogo Aberto para a tarde, quando seu celular vibrou. Era uma mensagem no WhatsApp de um número desconhecido. Curiosa, ela abriu a conversa e viu uma única frase: Renata, acompanho o seu trabalho e sou fã do seu talento. Você tem uma grande visão do futebol. Abraços, Neymar. O coração de Renata disparou. O celular parecia pesar nas suas mãos e seus olhos, lacrimejando, mal conseguiam processar o que estavam lendo. Não era possível. O Neymar, estava falando com ela. Ela piscou várias vezes, como se tentasse confirmar que não estava sonhando. Será que é uma piada? Será que é realmente ele? Pensou. Tentou de imediato verificar o número e a confirmação veio. Era o número oficial de Neymar, com o selo verde ao lado. Com as mãos tremendo, Renata rapidamente respondeu: Meu Deus, Neymar. Não sei nem o que dizer. Fico sem palavras. Sempre sonhei com esse momento. Muito obrigada pelas palavras. Você é uma grande inspiração para mim. Ela não sabia o que mais escrever. A emoção tomava conta dela. Como uma pessoa tão grande, que tinha milhões de fãs ao redor do mundo, havia dedicado um tempo para enviar-lhe uma mensagem tão sincera? O telefone de Renata começou a tocar. Era seu amigo, um produtor do programa, que percebeu que ela não havia dado resposta. Renata atendeu, sem conseguir esconder a felicidade na voz. Oi, Renata. Estava vendo a mensagem do Neymar. Você está... Bem, parece que algo aconteceu. Ela riu, um pouco nervosa, e apenas respondeu: Eu não sei como explicar. Ele me mandou uma mensagem. Neymar me mandou uma mensagem.
O produtor ficou em silêncio por alguns segundos, surpreso. Então ele disse com a voz baixa: Meu Deus, Renata, isso é algo histórico. Você está falando sério? Neymar, o Neymar! Você precisa contar isso no programa? Renata não sabia o que fazer. Sentia que aquela mensagem não era algo comum. Era uma forma de reconhecimento, uma validação. A mensagem parecia mais do que apenas um gesto de cortesia. Ela sentia, lá no fundo, que Neymar realmente tinha se importado em lhe enviar aquelas palavras. Nos minutos seguintes, Renata se sentou novamente na varanda, olhando para o céu nublado. O impacto da mensagem a fez refletir sobre a sua própria trajetória, sobre como ela havia chegado até ali. Ela começou a lembrar das dificuldades, das noites em claro, dos momentos de incerteza sobre a sua carreira e de como sempre se manteve fiel aos seus princípios. O simples gesto de Neymar parecia carregar um significado muito mais profundo do que ela poderia imaginar. Eu sou apenas uma pessoa comum, pensou. Eu sou só uma jornalista apaixonada por futebol. Mas ele é o Neymar, o cara que está em todos os holofotes do mundo, o cara que poderia falar com qualquer um, mas escolheu me mandar uma mensagem. Isso significa algo. Naquele momento, Renata começou a chorar. Não era um choro de tristeza, mas de gratidão. A emoção transbordava e ela não conseguia segurar as lágrimas. Ela nunca tinha imaginado que um ídolo tão grande teria esse tipo de consideração por ela. Era algo que ia além do profissional. Era um reconhecimento da paixão que ela sempre teve pelo futebol e pela forma como ela tratava o esporte. A mensagem de Neymar não era apenas uma frase, era um presente. Um presente de alguém que, apesar de sua fama, se lembrava de quem realmente estava ali, por trás das câmeras, tentando fazer o melhor trabalho possível. Por um momento, Renata sentiu-se pequena diante daquela grandeza, mas, ao mesmo tempo, sentiu que tudo o que ela havia conquistado tinha um significado muito maior. Ela sabia que aquele gesto de Neymar ficaria marcado em sua memória para sempre. Na tarde daquele dia, durante o programa, Renata contou a história para seus colegas. Quando ela mencionou a mensagem de Neymar, todos ficaram em silêncio. Eles sabiam o quanto aquilo significava para ela. Em um momento, ela se emocionou novamente e as lágrimas voltaram a correr por seu rosto. Mas agora, as lágrimas eram de felicidade pura. Hoje eu recebi algo que nunca imaginei, disse Renata com a voz embargada, olhando para a câmera. Recebi uma mensagem do Neymar. E é um momento que eu vou carregar para sempre no meu coração. Muito obrigada, Neymar. Você fez o meu dia e talvez tenha feito mais do que você imagina. A mensagem de Neymar se tornou um marco na vida de Renata Fã. Não apenas por ter sido um reconhecimento de sua trajetória, mas também por ser um símbolo do poder de gestos, simples, mas que, quando vem de pessoas especiais, tem o poder de transformar uma vida. E assim, com o coração leve e a alma cheia, Renata sabia que nunca mais seria a mesma. Ela tinha recebido algo muito maior do que uma simples frase. Ela havia recebido um gesto de humanidade, um gesto de carinho de alguém que, apesar de sua enorme fama, ainda conseguia se conectar com as pessoas de uma forma genuína e verdadeira. Renata Fã, mais do que uma jornalista esportiva, se sentia agora uma parte do próprio futebol, daquele mundo que ela tanto amava e que naquele dia a tocou de uma forma que ela jamais esqueceria. Após o emocionante episódio em que Renata recebeu a mensagem de Neymar, o assunto dominou os bastidores do programa Jogo Aberto e se espalhou rapidamente pelas redes sociais. A repercussão foi imediata. Fãs, colegas de profissão
e até jornalistas estrangeiros começaram a comentar sobre o gesto de Neymar. Afinal, quantas pessoas no Brasil ou no mundo haviam recebido um simples, mas significativo, reconhecimento de um ícone global? Renata nunca havia se sentido tão admirada. Durante toda a sua carreira, o reconhecimento sempre foi associado ao seu trabalho duro e à sua dedicação. Ela sabia que seu talento era o que a levava à frente, mas a mensagem de Neymar era algo pessoal, algo que vinha de uma sensação genuína de admiração e respeito. Isso, para ela, valia mais do que qualquer prêmio. Nos dias seguintes, ela recebeu inúmeras mensagens de apoio e carinho. Fãs, colegas de profissão, pessoas da mídia e até mesmo outros jogadores de futebol se manifestaram, parabenizando-a pela oportunidade que ela havia conquistado ao receber palavras de Neymar. Era como se, de alguma forma, todos estivessem participando daquela experiência única. Renata, no entanto, tentava manter os pés no chão. Ela sabia que a mensagem de Neymar não era algo que aconteceria com qualquer pessoa. Ela sentia, no entanto, uma enorme gratidão por aquele gesto de humildade vindo de alguém tão grande. Neymar era, afinal, um dos maiores jogadores de futebol do mundo, mas ele havia tirado um tempo para dedicar palavras de apoio a ela, uma apresentadora de um programa esportivo. "Você está bem, Renata? Vi o que aconteceu. Neymar, isso é surreal. Tenho certeza que você está radiante", disse Cláudia, uma das suas melhores amigas, ao telefone. "Eu não sei explicar. Foi como um sonho, Cláudia. Eu não consigo entender como alguém tão grande, tão distante, pode fazer algo assim. Ele realmente me viu de alguma forma. E isso não tem preço", respondeu Renata, com a voz ainda embargada de emoção. Cláudia riu suavemente. "Você merece, amiga. E eu sei que isso só vai te impulsionar ainda mais na sua carreira. Que momento incrível!" Mas, para Renata, aquilo não era apenas sobre sua carreira. Era sobre a conexão que ela sentiu com o futebol, com os jogadores e com a jornada que a vida tinha lhe proporcionado. O gesto de Neymar foi um reflexo de um vínculo mais profundo do que ela jamais poderia imaginar. Passaram-se algumas semanas após o evento que marcou a vida de Renata. O mundo continuava girando e a rotina de apresentadora, jornalista e fã de futebol retornava à sua normalidade. No entanto, algo dentro dela havia mudado. Sua conexão com o futebol, com a mídia e com seus próprios sentimentos estava mais clara do que nunca. Uma tarde, enquanto estava em seu escritório, Renata recebeu outra mensagem em seu WhatsApp. Dessa vez, a notificação veio do próprio Neymar. O nome dele apareceu na tela e o coração de Renata quase parou de bater. "Oi, Renata, como você está? Estava pensando em como foi legal a nossa conversa. Queria te convidar para um bate-papo, um encontro mais tranquilo, sem pressa, para falarmos mais sobre futebol e sobre a sua carreira." "Que tal?", dizia a mensagem de Neymar. Renata, sem saber o que fazer, engoliu em seco. Era surreal. A mensagem não era apenas uma troca de gentilezas, era um convite. O Neymar, queria conversar com ela em um encontro pessoal. Ela demorou alguns minutos para responder, pois o nervosismo tomou conta dela. Finalmente, escreveu: "Neymar, isso é incrível. Claro, seria uma honra enorme poder conversar com você. Eu sou fã não apenas do jogador, mas também da pessoa que você é. Com certeza, adoraria esse encontro." Neymar respondeu rapidamente: "Que bom, Renata. Vou passar por São Paulo em algumas semanas. A gente pode marcar algo. Um café, um bate-papo. Tranquilo, nada de pressa. Vai ser legal te conhecer melhor." Renata estava em choque. Ela não conseguia acreditar que aquilo estava acontecendo. Ao mesmo tempo, um turbilhão de pensamentos invadiu sua mente. Ela se sentia emocionada,
mas também ansiosa. O que ela diria a Neymar? Como poderia manter a conversa interessante sem parecer uma fã exagerada? Ou pior, como evitar ser vista apenas como uma jornalista que queria tirar vantagem da situação? Por um momento, ela teve a sensação de que o encontro poderia ser mais uma das fantasias da sua vida. Algo que ela havia sonhado desde criança, mas nunca imaginado que realmente aconteceria. Mas ao mesmo tempo, o convite de Neymar era sincero e genuíno, o que a fazia sentir uma mistura de emoção e nervosismo. A data do encontro chegou mais rápido do que Renata imaginava. Neymar havia confirmado que estaria em São Paulo para um evento beneficente e ele faria questão de se encontrar com Renata em um local mais reservado e tranquilo, longe dos holofotes. Ela estava nervosa, como se fosse o primeiro dia de um novo trabalho. Escolheu uma roupa simples, mas elegante, que refletia sua personalidade, profissional, mas sem perder a leveza que sempre a caracterizara. Optou por não exagerar no visual. Queria ser ela mesma, sem adornos, apenas com seu amor genuíno pelo futebol. O encontro foi marcado para um café em um hotel sofisticado na região dos Jardins. Ao chegar, Renata foi recebida com uma cortesia excepcional. O hotel estava calmo e a área do café foi especialmente preparada para a ocasião. Ela foi guiada até uma mesa reservada. Quando entrou no espaço, viu Neymar de costas, usando uma camiseta preta simples, jeans e um boné. Ele se virou quando ouviu os passos de Renata e seu sorriso iluminou o ambiente. Oi, Renata! Fico feliz que você tenha vindo. Estava realmente ansioso para te conhecer melhor, disse Neymar, levantando-se para cumprimentá-la. Renata estava tão surpresa que demorou alguns segundos para processar as palavras dele. Finalmente, ela disse com um sorriso nervoso: Neymar, Eu não sei nem o que dizer. É uma honra estar aqui com você. eu nunca imaginei que isso aconteceria. Só posso te agradecer. Eles se sentaram e começaram a conversar. O clima era descontraído e Neymar estava genuinamente interessado em ouvir sobre a trajetória de Renata. Ele perguntava sobre sua carreira, suas dificuldades, o que ela sentia ao apresentar o programa e como ela via o futebol brasileiro. Renata, por sua vez, se sentia à vontade, como se estivesse conversando com um amigo de longa data e não com um dos maiores ídolos do esporte mundial. A conversa fluiu naturalmente e as horas passaram sem que percebessem. Neymar falava sobre sua paixão pelo futebol, mas também sobre as dificuldades que enfrentava com a fama, a pressão constante e a constante necessidade de estar à altura das expectativas dos outros. Ele também falou sobre sua vida fora dos campos, sobre sua família e seus amigos. Renata, por sua vez, compartilhou um pouco sobre sua própria experiência de ser mulher no jornalismo esportivo, uma área predominantemente masculina, e sobre os desafios de manter sua autenticidade enquanto lidava com as expectativas da mídia e dos fãs. Eu acho que o futebol tem algo de mágico. Ele não é apenas um jogo, mas uma forma de unir as pessoas, de nos fazer sentir parte de algo maior. E isso vale para todos, jogadores, jornalistas, fãs, todos nós, disse Renata com um brilho nos olhos. Neymar concordou. Exatamente, o futebol é mais do que um jogo, é uma forma de expressão. Às vezes as pessoas não entendem que, por trás dos gols, das vitórias e das derrotas, existe uma pessoa com sentimentos, e a forma como a mídia lida com isso pode ser complicada. Eles passaram horas conversando, como se o tempo não tivesse importância. No final, quando já estava na hora de se despedirem, Neymar olhou para Renata e disse: Renata, essa conversa foi uma das mais legais que já tive. É bom ver que pessoas como você
que estão por trás das câmeras, também têm tanto amor pelo futebol. Espero que possamos continuar a conversar mais, sempre. Renata sorriu, sentindo-se mais leve do que nunca. Ela sabia que aquele momento se tornaria uma lembrança preciosa em sua vida, algo que ela guardaria para sempre em seu coração. Ao sair do encontro, Renata sentiu que havia vivido uma experiência única, algo que transcendeu a carreira, os flashes das câmeras e o que o público via. Ela havia se conectado com Neymar de uma forma genuína e aquilo era mais significativo do que qualquer conquista profissional.